Meus irmãos, estamos falando da redenção, da tão grande salvação que em Cristo Jesus alcançamos e que foi agora, por meio de elementos simbólicos, celebrada na mesa. Eu quero convidar você a olhar para a revelação daquilo que o Senhor faz ao seu servo, o apóstolo João, acerca do céu, a visão do trono do Cordeiro. O Senhor abre a João, por meio da sua revelação, as portas do céu para que João veja antecipadamente aquilo que nós veremos quando estivermos com o Senhor que nos redimiu, e porque nos redimiu, nos dará a oportunidade de entrar na cidade celestial pelas portas. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro poderão um dia ver com corpos transformados, com olhos espirituais, aquilo que João pôde ver e que o Senhor lhe mostrou. Olhe para o capítulo 4 e a partir do verso 1, começamos a vislumbrar a cena maravilhosa, a linda cena que João permite, ou que o Senhor permite a João enxergar. Depois destas coisas de João, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então nós encontramos aqui a introdução daquilo que será descrito nos capítulos 4, 5 e 6. Jesus Cristo, o Cordeiro, aquele que foi sacrificado como um animal puro em favor dos filhos de Deus. E a partir do capítulo 5, João diz no verso 1 que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Na antiguidade, os livros eram escritos apenas em um lado e eram fechados, e o conteúdo que era privado, por exemplo, de testamentos, recebia um selo com cera quente, e somente a pessoa autorizada poderia romper o selo de cera quente para desatar os fios que lacravam a correspondência. João diz que aquele que estava sentado no trono no céu, aquele que imperava no céu, tinha um livro escrito por dentro e por fora, e que havia nesse livro 7 selos. Esse é o livro, irmãos, que somente o Senhor pode abrir, porque descreve o destino da humanidade. Na sequência do livro do Apocalipse, o destino da humanidade é apresentado a partir daquilo que está nesse livro, nesse documento que Deus Pai produziu e entregou ao Filho Jesus Cristo, com quem Ele é um. Nesse livro, o destino da humanidade é guardado completamente sob 7 selos. Um livro que é escrito dentro e fora, nos dois lados, porque não é possível que mais alguém escreva qualquer palavra. Tudo já está determinado pelo Senhor acerca da história da humanidade. Na antiguidade, normalmente, escrevia-se no lado de dentro, e o lado de fora servia para se colocar o remetente, o destinatário, e talvez um resumo daquilo que estaria no interior do livro. A palavra de Deus, então, aqui diz: esse livro é diferente. Esse livro é dado pelo Pai ao Filho, e somente o Filho pode abrir. Somente o Filho tem autoridade, porque só ele é destinado o processo, o desenvolvimento da história humana. E então diz a palavra de Deus que esse livro, completamente preenchido, tem um conteúdo que não está à disposição do olhar humano. O livro é oculto ao olhar humano, está reservado apenas ao seu autor. No verso 2, João diz: eu vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz:
quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Já que esse livro vem de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. E esse livro documenta tudo aquilo que ele tem reservado para a humanidade. E esse livro apresenta aquilo que está por vir. A quem é dada a autoridade para abrir o livro da história da humanidade? A quem é dado o poder para desatar os selos? No verso 3 é dito: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Jesus, apenas Jesus é digno e tem autoridade para revelar o destino de todos os povos. Este documento, que revela a herança dos salvos e o juízo de Deus sobre todos, apenas pode ser aberto por aquele que conduz a história. Vejam o que diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É bendito aquele que por graça, porque venceu a morte e fez dos seus filhos herdeiros dessa vitória sobre a morte, ele é bendito, porque ele nos providenciou uma herança dos céus, que é incorruptível, não pode ser confiscada por reinos deste mundo, não é perdida, ela está reservada nos céus para os crentes. Então, no verso 4 de Apocalipse 5, João diz: eu chorava muito, porque ninguém dentre os homens foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Louvado seja o nome de Jesus. A esperança por salvação, a esperança do Messias é realizada em Jesus por meio da sua obra redentora na cruz. O livro do Apocalipse contempla muitos símbolos conhecidíssimos dos crentes em Jesus, porque são símbolos buscados no Antigo Testamento. Para os romanos, que estavam mantendo João apóstolo aprisionado, isso não passava de alucinação. Mas para crentes no Senhor, cada afirmação do Apocalipse faz completo sentido. Meus irmãos, ao olharmos para aquilo que é dito de Jesus, justificando que ele poderia abrir o livro, ao dizer: João, não chore, você não ficará sem saber dos planos de Deus, você não ficará alheio à vontade de Deus, porque o Messias, aquele que venceu, o leão de Judá, a raiz de Davi, tem autoridade, porque ele, vencendo a morte, é Senhor da vida e da história, para abrir o livro. Ele está aqui no trono no céu e ele pode abrir o livro. O leão de Judá, irmãos, atende à profecia de Gênesis. Você pode olhar Gênesis 49, versos 9 e 10, quando Jacó fala sobre Judá, seu filho. Você pode conferir Isaías capítulo 11, versos 1 a 5. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, Colossenses 2,15, 1 Coríntios 15, versos 24 a 26, ao falar daquele que é a raiz de Davi, num tempo em que pareceria que a descendência de Davi acabou. Um filho de Jessé, pai de Davi, aquele que seria descendente de Davi, o Messias viria. Jesus Cristo, segundo a genealogia apresentada no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, é esse que podemos chamar de raiz de Davi. Para que você entenda a profecia bíblica cumprida em Jesus, eu quero te convidar a olhar para Gênesis 49, versos 9 e 10. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O leão de Judá é aquele que terá poder, cetro de autoridade, e um dia todos os povos obedecerão àquele que é o leão
o vencedor, o feroz da tribo de Judá. Vejam o que nos diz Isaías, capítulo 11, a partir do verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembre-se que Jesus diz sobre si mesmo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele disse isso numa sinagoga. Ao abrir a profecia, disse: eis que se cumpre diante dos olhos de vocês isso. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu cito apenas esses dois textos, dentre outros que já mencionei, para que você entenda que, ao ser dito por um ser celestial a João, não chore. Aquele que cumpriu todas as profecias, que é o Messias, o Salvador, aquele que é um com o Pai, aquele que é santo e justo, aquele que é reto e tem todo o poder, venceu. Ele está vivo, ele não morreu. Portanto, a ele foi destinado o livro. Ele pode, sim, abrir o livro, desatar os selos e revelar tudo aquilo, João, que a você é apresentado. Verso 6, então, diz João, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus venceu como um leão, depois de ter sofrido como um cordeiro. Veja o que diz Isaías 53, no verso 7. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque muito fala de Jesus, muito fala do Messias, do Salvador que viria. Ele já veio e nós sabemos quem ele é. Isaías 53, 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É o que aconteceu na cruz, quando Jesus foi humilhado, oprimido, sacrificado perante os seus tosqueadores. Nada disse que demonstrasse indignação ou revolta. As palavras dele foram as mais doces que poderíamos ouvir, somente da boca de um santo poderíamos ouvir. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele abriu a sua boca para dizer: está consumado. São as palavras daquele que foi sacrificado como um cordeiro, mas que, como eu disse, venceria como um leão. João, capítulo 1, verso 29, nos diz: ao ver Jesus, a constatação de João foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o que é tudo aquilo que é descrito no verso 6? Os 7 chifres representam a plenitude do poder do Messias. O seu poder, a sua força, o quão combativo ele é. O texto continua nos falando de 7 olhos. E aqui, irmãos, o símbolo é claro. É a onisciência daquele que tudo vê em todo lugar, aquele que tudo sabe. Jesus diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Portanto, vão em meu nome e preguem o evangelho. Aquele que tem todo o poder, que tudo vê, que tudo sabe. É apresentado aqui. Os 7 Espíritos demonstram a presença plena do Senhor em todos os lugares. Não há um homem que esteja ao largo do olhar de Deus. Não há uma pessoa, inclusive você, que não seja visto
completamente em seus caminhos, em suas escolhas pelo Deus eterno, aquele que dirige a história. No verso 7, João prossegue descrevendo o que veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, o Pai comunicou toda a sua vontade ao Filho, porque o Filho cumpriu plenamente toda a vontade, todos os planos do Pai. Na abertura do livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, que é dito, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É a revelação de Jesus que Deus Pai lhe deu, para que João pudesse compreender as coisas que em breve aconteceriam. Então, quando no verso 7 é dito que tomou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e no verso 8 diz que quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. A palavra de Deus está dizendo que o Pai aprovou a obra do Filho e disse ao Filho: receba o livro, abra o livro, conduza a história, porque o Filho cumpriu a vontade do Pai, venceu a morte e é Senhor da vida. Na continuidade do verso 8 é dito que, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, passaram a entoar um novo cântico. Como é significativo termos uma harpa aqui nessa noite. A palavra de Deus está dizendo que no céu há música, e boa música, a linda música. Os seres celestiais reunidos reconhecem a autoridade daquele que venceu Jesus. O adoram porque ele é o Cordeiro de Deus que por amor sacrificou-se por gente que não merecia coisa alguma como eu. Somente um Deus amoroso poderia pensar num plano infalível como esse. Vendo o homem em seu pecado, ele decidiu se fazer homem e se humilhar, se identificar com o homem em todo o sofrimento humano, ser exposto ao tentador, vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo, vencer o inferno, vencer a carne. Somente Deus poderia pensar num plano tão extraordinário. Ele mesmo se oferecer como um sacrifício santo, por isso perfeito, para pagar pela salvação de todos que em todas as épocas e lugares confessam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, que visão linda a palavra de Deus nos apresenta. Seres celestiais louvando o Cordeiro e dizendo: ele é a resposta das orações daqueles que foram na terra oprimidos pelo diabo. Olhem para Apocalipse capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Incenso que era oferecido no antigo templo como oferta ao Senhor, e segundo a palavra de Deus chegava como aroma suave às narinas do Senhor. Aqui é representado como as orações dos santos. Você entende o que a palavra de Deus está dizendo? Que o Senhor, por meio da obra de Jesus na cruz, já resolveu tudo quanto ao seu futuro, quanto à sua eternidade. Mas é claro que quando você crê em Jesus, quando você é salvo por Jesus, você ainda continua nesse mundo. Alguns por mais tempo, outros por pouco tempo. Mas todos nós aqui continuamos até a morte ou até a vinda de Jesus, que é breve, e então teremos que lidar com a oposição desse mundo, com a ação de Satanás. E Deus nos dá as orações que dos santos, dos crentes, são recebidas como incenso agradável diante do Pai. Creia nisso, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que você não está só. A palavra de Deus diz que em meio às suas lutas nesse mundo, às suas tribulações, você pode orar ao Pai e Ele aprova isso, Ele recebe com alegria. É com satisfação que Deus vê o seu povo reunido em oração. Não houve uma só oração que você tenha feito com fé ao Senhor ao longo de toda a sua vida que Deus não tenha recebido com alegria, com satisfação. Ele ama aquilo que Ele criou. Quem criou o recurso da oração foi Ele mesmo. A palavra de Deus
Então nos apresenta o louvor ao Cordeiro, porque ele respondeu às orações dos crentes perseguidos nesse mundo mau. E continuando, o verso 9 chega ao clímax da revelação da cena no céu, diante do trono do Cordeiro, descrevendo o hino. Entoavam um cântico aqueles que estavam diante do trono de Deus, dizendo: digno és de tomar o livro, digno és de conduzir a história, digno és de dirigir toda a humanidade, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A história levada ao fim planejado por Deus, o fim consumado no sacrifício de Jesus, que é o meio pelo qual podemos ter vida eterna. A esperança dos santos é realizada finalmente. O reino de Deus é definitivamente estabelecido. Vejam o que nos diz o apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Continuem orando, Deus sustentará vocês. E quando estiver chegando ao fim a trajetória de vocês nesse mundo, vocês estarão diante do trono do Cordeiro de Deus, que deverá ser louvado eternamente por vocês. Tenham calma, irmãos. Como diz Tiago, quem planta o milho espera a chuva, espera o tempo passar. A semente brota, em algum momento o fruto chegará, as orações de vocês serão respondidas, o testemunho de vocês terá valor, a vida na presença de Deus não será perda de tempo. Calma, o lavrador primeiro planta, para que no futuro veja o fruto do seu plantio. Então, irmãos, tenham calma, sejam pacientes, fortaleçam o vosso coração, porque breve Jesus virá. Ainda em Tiago, ou melhor, ainda em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, revelando a vida no céu da Nova Jerusalém, é dito: ouvi grande voz vinda do trono, o mesmo trono, o trono do Cordeiro de Deus, dizendo: eis aqui o lugar, a moradia, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Voltemos para Apocalipse 5, depois do lindo hino descrito até o verso 10. João diz: vi e ouvi, no verso 11, voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Quem escreve isso aqui, irmãos, da parte do Senhor, comunica algo muito conhecido naqueles dias. Os gregos, por exemplo, só tinham como contar até 10.000. A partir daí eles contavam milhares de milhares. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, na verdade, e que o destinatário entende, é que em volta do Senhor havia milhões e milhões e milhões de seres celestiais, anjos, proclamando com grande voz, incansavelmente, com alegria e com prazer, o que está no verso 12, com grande voz, isto é, com um volume extraordinário, digno é o Cordeiro, esse que governa o mundo, esse que está no céu recebendo a adoração dos seus salvos, dos seus filhos. Digno é este Cordeiro que um dia foi morto, de receber. E aqui, irmãos, menciona 7 motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo deve ser louvado. Toda a criação testemunhando a consumação do reino de Deus louva ao Senhor, dizendo: Ele é digno de receber primeiro poder, depois riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 motivos, o que indica a perfeição da adoração ao Deus perfeito. Ele é digno de receber tudo isso. Filipenses,
no capítulo 2, versos 10 e 11, é o último texto das Escrituras que menciono e que muito me toca, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, aqui descortinado para João, na terra e debaixo da terra, e toda língua, sem exceção, até a língua de Satanás, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, irmãos, em que todos, até os que não creram, até aqueles que traspassaram o Senhor Jesus, haverão de reconhecer quando Ele estiver dando cabo à história desse mundo. Quando Ele vier apresentado nas nuvens com poder e grande glória, tomando para si o seu povo. Quando Ele estiver julgando a humanidade e reinando sobre a terra com poder, porque é necessário que Ele demonstre poder sobre céus e terra. Toda língua um dia dirá, os cristãos estavam certos. A Bíblia mais uma vez acertou. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Um dia, até aqueles que hoje te criticam e zombam da sua fé. Um dia, aqueles que dizem que não faz sentido a sua crença. Um dia, todos esses voluntariamente, ao verem o desfecho da história, dirão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, os seres celestiais louvam a Deus. E nós aqui na terra estamos nos preparando, como que ecoando o louvor dos céus, porque Deus nos revelou aquilo que seremos eternamente, para que aqui na terra já comecemos a vivenciar essa eternidade. Um certo pregador disse que a vida eterna já começa no momento da conversão a Cristo, porque nunca mais nos separaremos do Senhor, porque nada, nem a morte, segundo o que nos diz Romanos no capítulo 8, nada nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Na verdade, irmãos, o nosso céu já começou quando conhecemos a Jesus, conhecemos a melhor parte do céu, que é o dono do céu. Aquele que estará no trono, imperando nos céus, recebendo o louvor daqueles que são gratos a Ele por toda a eternidade, porque os redimidos cantam esse lindo hino ao Senhor. A palavra de Deus então nos diz, então ouvi, verso 13, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós louvamos a Deus, segundo o verso 9, porque Jesus é o Senhor da história. Nós não estamos louvando um ser humano. Nós não estamos louvando uma entidade humana, uma personalidade, uma instituição. Não estamos louvando uma denominação. Nós estamos louvando o Senhor da história. O cântico dos redimidos é o cântico de quem diz, nós estamos certos, nós estamos adorando aquele que é digno de toda adoração. Porque esse louvor no céu é efusivo, irmãos. Porque Jesus é o sacrifício perfeito pelo pecador. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Quem morreu por você? Jesus. E com teu sangue compraste para Deus. Quem te comprou? Quando você tinha uma impagável dívida diante do Deus Santo? Jesus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, preste atenção no que você está lendo na palavra de Deus. Quando é revelado que gente de todos os cantos da terra se reuniriam em torno da adoração a Jesus, isso aqui, irmão, só poderia ser aceito por quem cria em Jesus, porque isso parecia impossível. O mundo conhecido era o mundo dominado por Roma. Mas, por exemplo, Roma não dominava aquilo que hoje é a Rússia. Roma não dominava toda a África. Roma não dominava a Índia, a China. Aquilo que hoje é o Japão, a Coreia. Irmãos, isso deveria ter caído por terra ao longo da história. Se a Bíblia fosse uma farsa, isso aqui, irmãos, provaria quão falso esse livro é. Algo inimaginável naqueles dias. O cristianismo, uma religião
de poucos seguidores ainda, marginalizado, perseguido. A aposta era: o cristianismo será sufocado agora ou daqui a mais 1 ou 2 impérios em Roma. Meus irmãos, a Bíblia é o livro verdadeiro. Somente um livro verdadeiro poderia antecipar em 2 milênios aquilo que vemos hoje em toda a terra, homens e mulheres dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. No mundo conhecido por Roma e no mundo desconhecido. Roma não conhecia as Américas. Eis-nos aqui hoje, sul-americanos ou latino-americanos, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia é o livro mais perfeito que a humanidade já pôde conhecer. Porque a Bíblia antecipou, abre aspas, absurdos, fecha aspas. Era absurdo dizer uma coisa dessa. Em torno daquele judeu que morreu na cruz, o mundo se encontraria em adoração e louvor. Isso era um absurdo, irmãos. Estarmos aqui hoje, no sul do continente americano, no século 21, adorando ao mesmo Deus que os nossos irmãos da Coreia do Sul adoram agora, ou algumas horas atrás, por conta dos fusos horários, é mais uma demonstração de que a Bíblia é verdadeira. Meus irmãos, porque adoravam a Deus diante do trono do Cordeiro, porque Jesus é o autor de grande salvação. Ele nos constituiu parte do seu reino e sacerdotes. Reinamos sobre a terra, somos o povo que pertence ao Senhor e que o representa na terra. E finalmente, porque adoramos o Cordeiro, porque Ele é o Deus verdadeiro, é o que foi cantado. Ele tem todo poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, é digno de todo louvor. Ele é Deus. Jesus é o nosso cântico. O cântico dos redimidos é antecipado aqui, para nos lembrar que Jesus é e sempre será digno de ser adorado por conta do seu sacrifício de amor. Jesus não deve ser adorado porque um dia você pediu um automóvel novo e ele te deu. Você pode até agradecê-lo por isso, mas o seu automóvel vai ficar logo envelhecido e perderá o valor. Jesus não deve ser adorado somente porque você foi curado de uma enfermidade. Eu não estou diminuindo a cura. Eu já tive que lidar com diagnóstico de câncer e passei 5 anos sendo acompanhado. Eu tenho no meu histórico diagnóstico de melanoma. É maligno, é câncer de pele, irmãos. E trago aqui no meu braço direito as marcas do câncer. Então eu não estou diminuindo a resposta pela cura, mas eu estou dizendo que diante da grandeza da obra de Jesus na cruz, que pegou você, um condenado ao inferno, e por amor te resgatou, justificou, e apresentou a você um caminho da paz com Deus e da vida eterna com o Senhor, não existe outro motivo maior para que você louve a Deus. Louve a Deus porque Jesus morreu por você, te libertou do pecado. Somente um homem oprimido pelo pecado, que está pelas ruas de Belo Horizonte agora sem saber o que fará para diminuir a dor do remorso das coisas que fez nos últimos dias. Somente um homem assim pode te lembrar da sua vida sem Cristo. Louve a Deus pela paz que você tem com Deus, pela nova vida alcançada em Cristo Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro que venceu a morte, ressuscitou, vivo está e te conduzirá ao céu. O cântico dos redimidos é, acima de tudo, o cântico que diz: digno é o Cordeiro que foi morto porque me amou, de receber louvor, honra, glória, adoração. Que você louve a Deus por essas demonstrações da graça, a cura, o suprimento das necessidades materiais. Tudo isso, mas que tudo isso sempre seja considerado pequeno quando você pensa no seu destino justo, que era o inferno, e naquilo que por graça Jesus Cristo te ofereceu, pelo sangue dele que te comprou. Que Jesus Cristo seja louvado hoje e eternamente. E nós continuemos aqui, irmãos, neste ensaio daquilo que haverá no céu. Todos nós, com os nossos amados que um dia em Cristo morreram, diante do trono, sem lembrança de morte, dor, tristeza, enfermidade, dizendo: digno é o Santo Cordeiro, aquele que ilumina a Nova Jerusalém, aquele que é 3 vezes santo. Por isso nos céus diz a palavra de Deus que os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Que nós antecipemos aqui a adoração maravilhosa do céu, dizendo: Senhor, tu és digno de receber o culto que o teu povo redimido te presta nessa hora.